uma forma de compensar a sociedade que foi vítima de ações abusivas ou até criminosas. O Via Legal de hoje explica de onde vêm os recursos que ajudam a manter instituições como esta, no Rio de Janeiro. A gente também fala de educação. Esse aluno precisa de R$70 mil para realizar o sonho de ser piloto de avião. Para começar, um péssimo hábito repetido por milhares de brasileiros. Não saia daí, o Via Legal está no ar. Um hábito que pode ter consequências trágicas. Mais do que uma infração às leis de trânsito, falar ao celular enquanto dirige é uma irresponsabilidade. Quem assume esse risco que provoca um acidente pode passar um bom tempo na cadeia. Bastaram alguns minutos na área central de Brasília para nossa equipe flagrar mais de 10 motoristas falando ao celular. Esta mulher vê a câmera, mas não se intimida. Um comportamento que se tornou hábito nos últimos anos. Quando o celular toca e você está dirigindo, costuma atender? Costumo. Normalmente atendo. De vez em quando liga muito, né? Eu atendo. Eventualmente, né? Não é uma prática, não. Atendo e faço. Tô sendo sincero. Hoje eu tô parado aqui para poder falar. O mais grave é que algumas pessoas fazem questão de dizer que sabem dos riscos. Eu acho uma prática super perigosa, mas é difícil a gente não fazer. Tá errado, mas eu costumo fazer isso, sim. Revelações que só confirmam a constatação de especialistas em tráfego. Muita gente ainda subestima as possíveis consequências dessa prática. E basta um dado para deixar claro o quanto esses riscos precisam ser levados a sério. O uso do celular no trânsito aumenta em 400% a possibilidade de um acidente. E isso acontece por vários motivos. O primeiro deles é que o celular engessa o pescoço. Quando está segurando o aparelho, a pessoa tem dificuldade para movimentar a cabeça e acaba perdendo a visão lateral. E o segundo problema é ainda mais óbvio. Com apenas uma das mãos livre, fica mais difícil fazer uma manobra rápida ou passar a marcha, por exemplo. Mas o mais grave é que o celular dispersa, rouba a atenção de quem está ao volante. O condutor, ele está na posição de comando, né, de condução de um veículo, mas efetivamente ele não está comandando, porque a atenção dele está dividida ou completamente voltada para esse espaço da conversação, e não no ambiente onde ele está circulando. Por isso, quem entende do assunto garante que não basta usar fones de ouvido ou qualquer outro dispositivo que deixe as mãos livres durante a conversa. E um alerta, aquela olhadinha rápida na mensagem de texto também precisa ser evitada. Se ele tiver a 60 km, por exemplo, o carro dele percorre 17 metros, em 1 segundo apenas. Então, isso pode ser a diferença entre atropelar uma criança ou bater na traseira de outro carro que teve que frear. E são muitos os acidentes desse tipo. Há pouco mais de um ano, um motorista de ônibus que falava ao celular provocou este acidente. 2 pessoas morreram na hora e outras 2 ficaram feridas. Nessa outra batida, o condutor contou que enquanto conversava ao celular, se distraiu, invadiu a pista contrária e bateu de frente com este carro. Uma pessoa não resistiu aos ferimentos. É um comportamento de risco extremo e que as pessoas têm que aprender que isso não vale a pena, o risco é muito alto e quando acontece o preço é muito grande. Quem provoca esse tipo de acidente também tem de arcar com as consequências na justiça. E a punição tem sido rigorosa. Batidas e atropelamentos causados pelo uso do celular, que acabam em tragédias, já não são considerados fatalidades. Os juízes têm entendido que, assim como uma pessoa embriagada ao volante, quem dirige com o telefone na mão assume o risco de ferir e matar. Foi essa a interpretação da justiça ao analisar o caso de um homem de Ananindeua, no Pará. Ele dirigia em uma rodovia à noite, falando ao celular, quando passou por uma barreira policial, derrubou 3 cones e atropelou uma policial rodoviária federal, que acabou morrendo. Testemunhas contaram que o motorista estava com os olhos avermelhados, aparentando estado de embriaguez. A polícia também encontrou maconha no veículo.
Durante o processo, ele negou que houvesse alterações em seu estado psíquico, mas admitiu o uso do celular. Resultado, acabou indiciado por homicídio doloso, quando há intenção de matar. No recurso, o relator do processo em Brasília manteve a decisão. Ele mesmo confessa que estava no celular, conversando no celular, e disse que estava distraído, passa numa blitz a uma velocidade, diz ele, 50 km. Ora, passar numa blitz a 50 km é uma velocidade incompatível com o local. Todas as circunstâncias levam de que ele assumiu o resultado, morte. O homem vai ser levado a júri popular. Pode pegar de 6 a 20 anos de cadeia. Para esse doutor em segurança de trânsito, a decisão da justiça tem um caráter educativo importante. Mas ele afirma, é fundamental que o governo invista em campanhas de sensibilização e em estratégias que desestimulem esse tipo de comportamento. De cada 10 mil motoristas que falam ao celular enquanto dirigem, só uma é multada. A gente precisa de uma fiscalização mais presente, uma fiscalização que realmente iniba esse tipo de comportamento. A boa notícia é que já tem muito motorista consciente. Eu não atendo o telefone enquanto eu estou dirigindo. Deixo tocar, paro na próxima parada e atendo. Como cidadão, tem que seguir as leis como elas são. As dicas são simples, mas podem salvar vidas. Vai dirigir? Desliga o telefone. Desliga o telefone, faz de conta que não tem o telefone. Se ele precisa realmente falar rapidamente com alguém, ele para o carro num local seguro e fala ao celular. É muito melhor do que assumir esse tipo de risco. Quando se matricula em uma faculdade particular, o estudante já imagina que as despesas ao longo do curso não vão se resumir ao valor das mensalidades. Mas em alguns casos, essa conta extra é determinante. No sul do país, um rapaz que sonha ser piloto de avião precisou brigar na justiça para pagar as aulas práticas exigidas pela instituição. Quando ele me deu a notícia, eu passei no vestibular, vou conseguir fazer ciência aeronáutica na PUC, eu disse uma frase para ele que eu não esqueci. Eu digo, eu vou te ajudar. Até onde eu não sei onde é que eu vou conseguir caminhar contigo. Mas o que tu quer fazer, eu vou te empurrar. Nem que eu tenha que gastar uns 10 sapatos, mas que eu vou andar, eu vou. A frase de seu Volney virou promessa para o filho que sempre sonhou ser piloto. Eu não sei como é que não se pode se encantar com uma máquina tão fantástica quanto um avião, sabe? Como a gente pode acreditar numa coisa tão pesada poder levantar no ar assim e sair voando. Eu sempre gostei muito disso. A primeira etapa foi vencida. A vaga para o curso de Ciências Aeronáuticas da PUC do Rio Grande do Sul foi conquistada com a nota do Enem. O passo seguinte foi conseguir uma bolsa para pagar as mensalidades. E eu comecei a caminhar, e comecei atrás dos documentos, e de 87 inscritos que tinha na PUC, com a bolsa do ProUni, 2 só que entregaram a documentação, né? Então a gente conseguiu fazer aquilo ali e conseguiu colocar ele lá dentro. Volney faz parte da lista dos mais de 1 milhão de estudantes beneficiados pelo ProUni. Para entrar na faculdade pelo programa Universidade para Todos, o aluno precisa tirar pelo menos 450 pontos no Enem. Criado em 2004, o programa oferece bolsa integral ao estudante com renda familiar de até 1 salário mínimo e meio. O valor do benefício cai pela metade se esse rendimento for de até 3 salários mínimos. Com a mensalidade 100% garantida pela Bolsa do Governo, Volney passou a acreditar que a realização do sonho de se tornar piloto profissional era apenas uma questão de tempo. Mas não demorou para ele perceber que estava enganado. Foi quando soube que precisaria gastar pelo menos R$70 mil para bancar as aulas práticas exigidas pela faculdade. Com uma aposentadoria de R$ 1.250 por mês, era simplesmente impossível para seu Volney assumir a nova despesa. Sem saída, a família resolveu procurar a Defensoria Pública da União, que levou o caso aos tribunais. O nosso principal argumento é de que o programa só vai alcançar o seu objetivo, então, de conferir a efetividade ao princípio da igualdade, se custear
integralmente o custo desse curso, não apenas as mensalidades da instituição de ensino superior, mas também o gasto com aulas práticas de voo que representam requisitos externos e indispensáveis para a conclusão do curso. O pedido foi parar nas mãos desse juiz, que em uma decisão provisória ordenou que a União pagasse as horas de voo. Ele teria que comprovar essa realização do voo, de algumas horas de voo, antes do ingresso no próximo semestre. E se nós esperássemos a instrução completa do processo, o semestre com certeza já teria transcorrido. O Ministério da Educação já avisou que vai recorrer. O principal argumento é que, para cumprir decisões judiciais que estendem o benefício além das mensalidades, o governo precisaria reformular todas as regras do programa. Eu só quero o direito dele estudar. E está escrito na Constituição e eu só pedi isso. E é no comando de uma aeronave que o filho espera retribuir o esforço do pai. Já que a minha profissão vai permitir, vou levar ele para conhecer qualquer parte do mundo que ele quiser. E um dia eu vou virar para ele e vou poder dizer: muito obrigado, pai. A gente conseguiu. E esse vai ser um dia que a gente não vai esquecer. Essa questão é mesmo difícil de ser solucionada. De um lado está o direito do estudante bolsista e do outro o dever do Estado de usar os recursos públicos de forma racional. No caso do curso de Ciências Aeronáuticas, só o valor das horas de voo seria suficiente para pagar toda a graduação de um estudante em um curso equivalente. Se você quer saber qual a abrangência dos programas de educação superior do governo, acesse este endereço. A gente continua falando de educação. A diferença é que, neste caso, o impasse envolve um estudante de mestrado. Por pouco, ele não perdeu a chance de concluir a pós-graduação. São horas na biblioteca cercada por livros e em frente ao computador. Descanso praticamente zero. É dessa forma que Márcia consegue dar conta da rotina puxada do mestrado. Durante o dia é o estudo todo. À noite, normalmente, a gente estuda. Eu estudo até umas 11 horas, durmo para acordar de 3, 4 horas da manhã, para estudar até umas 7, 8 horas da manhã e dessa forma, nessa correria toda. Tanto esforço é para atingir 2 objetivos: tirar boas notas e, o mais importante, construir uma base sólida para redigir a dissertação no segundo ano do curso. Os meus conceitos foram bons porque eu me dediquei muito às disciplinas obrigatórias, porque eu tentei fazer o melhor possível nesse primeiro ano para poder, no segundo ano, que eu vou ficar sozinha, eu ter essa autonomia, essa independência. É básico. Para ser aprovado em qualquer curso, o aluno precisa atingir uma nota mínima. No mestrado não é diferente. Aqui no Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, o controle é rigoroso e o mau desempenho pode custar até a perda da vaga. O desligamento ele ocorre quando o aluno tem 2 reprovações. Então, quando ele tem 2 reprovações no curso, a reprovação é quando o aluno recebe nota D ou quando ele extrapola o prazo máximo. Outro critério é o coeficiente de rendimento. Quem não atinge média mínima 3 também é desligado do curso. Foi justamente o que aconteceu com um estudante do mestrado em Ciência da Computação. Como não concordou com a medida tomada pela instituição, ele recorreu à Justiça. Considerando todas as matérias, a média geral do estudante foi de apenas 2,76 pontos. Por isso, ele foi informado por e-mail de que seria desligado do programa de pós-graduação. Até aí tudo bem. O problema é que, de acordo com o aluno, esse comunicado chegou com 1 ano e 3 meses de atraso e há apenas 20 dias da defesa da dissertação. Quando o assunto chegou aos tribunais, a universidade questionou a versão dada pelo aluno em relação aos prazos de divulgação de notas. O aluno foi comunicado, a prova dessa comunicação ao aluno de que ele não obteve a média. E essa comunicação foi posterior à data que seria a data correta para divulgarem as notas. Já a advogada do estudante insistiu que houve sim atraso na divulgação da nota, e isso seria resultado de uma falha administrativa da universidade. Atrasar mais de 1 ano descumpre o regimento interno, que diz que as notas devem ser entregues antes do próximo período. A defesa sustentou ainda que se ele tivesse sido informado dentro do prazo,
poderia ter aproveitado o segundo ano do mestrado para cursar mais disciplinas. Essa é uma prática comum entre alunos que querem melhorar a média geral. Ele pode cursar outras disciplinas, né? Ele pode cursar mais disciplinas no curso até ele obter a nota mínima ou maior. Como o estudante não teve essa chance, a Justiça Federal entendeu que ele deveria ser readmitido no mestrado. Defendeu a dissertação e antes do fim do processo, ele colou o grau e conseguiu o mestrado. Hoje o estudante se prepara para cursar o doutorado também na Universidade Federal de Pernambuco, de preferência com boas notas e sem precisar recorrer aos tribunais. Até que ponto o nome de uma promoção é capaz de garantir o sucesso das vendas? Pode parecer estranho, mas em São Paulo, um shopping resolveu ir às últimas consequências para ter o direito de uso exclusivo de uma expressão. No centro da polêmica, o termo "bota fora". As ofertas chamam a atenção: 30%, 40% e até 60% de desconto. É difícil resistir, com certeza. Tem coisas que realmente vale a pena. Se tiver um dinheirinho guardado, é uma hora boa para usar. Para muita gente, essa é a época ideal para comprar. É uma boa época para você aproveitar, né, a liquidação e fazer belas compras. Já para os lojistas, as liquidações significam uma oportunidade de manter as vendas em alta e acabar com os estoques. Para atrair os consumidores, as lojas investem em divulgação e haja propaganda. Neste shopping de design e decoração da capital paulista, as liquidações viraram um evento que ficou conhecido como Bota Fora. Como o próprio nome sugere, as mercadorias são colocadas para fora das lojas e vendidas a preços bem mais baixos. Foram mais de 20 edições do Bota Fora, onde a gente investiu em marketing, educou o nosso consumidor que Bota Fora é sinônimo, no caso do D&D, de liquidação. O sucesso do evento foi tanto que em 2007 o Shopping D&D registrou a marca Bota Fora no INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O problema é que algumas empresas do setor moveleiro também passaram a usar a expressão durante as liquidações. Esta loja chegou a ser notificada pelo uso indevido do conhecido Bota Fora. A discussão sobre a exclusividade do termo foi parar nos tribunais. Inconformada, a proprietária da loja de imóveis pediu na Justiça Federal a anulação do registro concedido ao shopping. O argumento dos advogados é que a expressão "bota fora" é de uso comum e, por isso, não poderia ter sido registrada. Não podem ser objeto de registro essas expressões já conhecidas do público, que inclusive consta em dicionários e que representam uma série de outras situações do que a comercialização de produtos. A expressão "bota fora", ela é utilizada em festas que antecedem casamentos, em festas que antecedem longas viagens, em festas de despedida de emprego. Tudo isso é comumente tratado como "bota fora". O processo ainda não chegou ao fim. Por enquanto, o pedido de liminar foi negado pela Justiça. Segundo o juiz, o shopping obteve a exclusividade sobre a expressão de forma legal. Em nota, o INPI explica que um termo popular pode ser registrado caso ninguém o tenha feito antes para aquele segmento de mercado e desde que não tenha relação direta com o produto ou serviço para o qual se destina. Este especialista cita exemplos de palavras e expressões que, por lei, são de uso comum e não podem ser registradas como marca. Cor ou sua denominação gráfica não é registrável como marca. Expressões de uso comum também, se não revestidas de suficiente forma distintiva, não podem ser registradas como marca. Sinais utilizados apenas como meio de propaganda. No entanto, o advogado diz que não vê problemas no registro da expressão "bota fora". Essa marca não descreve esse tipo de serviço, ou seja, ela não se enquadraria na proibição do inciso 6º da lei. Não se trata de um sinal de uso comum para essa atividade. Se a gente recorre ao dicionário, a gente também não encontra essa explicação para essa expressão. Então, certamente, se o registro foi validamente expedido pelo INPI lá em 2007, eu não vejo por que a empresa não poderia
fazer valer os seus direitos de usuário exclusivo. Por enquanto, quem lucra com a disputa entre as lojas é o consumidor. Fernanda conta que esperou a promoção para mobiliar o novo apartamento. Todo mundo adora um desconto, né? E ainda mais para mim, que a gente está comprando em quantidade, né? Um apartamento novo de novo. Eu acho que se a gente somar no final o valor total, esse desconto vai valer muito a pena. Se você quer conhecer outras disputas jurídicas inusitadas, acesse nossos canais na internet. O mecanismo existe há quase 30 anos, mas ainda é desconhecido de boa parte dos brasileiros. O Fundo dos Direitos Difusos é uma forma de garantir que os responsáveis por irregularidades sejam punidos mesmo quando é impossível identificar as vítimas. Bernardo Menezes mostra como funciona e quem pode ser beneficiado por esse instrumento capaz de transformar punição em cidadania. O que a história de uma rodovia teria a ver com a dessas crianças? Como o erro de uma concessionária que administra uma BR poderia beneficiar uma comunidade como a Rocinha, no Rio de Janeiro, considerada a maior favela da América Latina? BR-040, uma das mais importantes rodovias do país. Por aqui passam cerca de 30 milhões de veículos por ano. Estrada que também é fundamental para o escoamento de grande parte da produção industrial da região sudeste. Há 17 anos, o trecho de 180 quilômetros que liga o Rio de Janeiro à cidade mineira de Juiz de Fora saiu do controle do poder público e passou a ser administrado pela concessionária Concer. A companhia instalou 3 pedágios como este em Duque de Caxias e hoje cobra uma tarifa de R$ 8,00 para carros de passeio. Já para veículos maiores, são R$ 8,00 por eixo. Mas entre 1996 e 1999, a Concer também repassou aos motoristas a cobrança do Imposto sobre Serviços, um procedimento que para o Ministério Público é ilegal. A questão foi parar nos tribunais e a Justiça determinou que a concessionária devolva o dinheiro aos motoristas, um total de quase R$ 8 milhões. A empresa também foi condenada a pagar uma indenização de R$ 30 mil por danos morais. A decisão agradou principalmente aos fretistas que trafegam na rodovia com frequência. O presidente do movimento União Brasil Caminhoneiro diz que qualquer centavo a mais no pedágio pesa na planilha de custos. Nós avaliamos esse contrato com todo cuidado e percebemos que essa cobrança originariamente era indevida, era ilegal. Sempre foi um dos pedágios mais caros do país. Isso aí onera o frete violentamente. Os motoristas que pagaram o imposto indevido só poderiam ser ressarcidos se tivessem guardado o comprovante durante todos esses anos, o que é muito difícil de acontecer. Nesse caso, a Justiça determinou que o dinheiro seja depositado no Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, já que a decisão beneficia muita gente ao mesmo tempo. Mas será que todo mundo sabe para que serve esse fundo? Não. Já ouviu falar? Não. Também não. Não sei. Ligado ao Ministério da Justiça, o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos foi criado em 1985 para reparar danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens de valor artístico, histórico e de outras causas que sejam de interesse coletivo. O dinheiro vem do pagamento de indenizações, multas e condenações judiciais, como as aplicadas à concessionária Concer, e é devolvido à sociedade por meio do financiamento de projetos educativos e culturais desenvolvidos tanto por órgãos públicos quanto por entidades do terceiro setor. Primeiro, o Fundo de Direitos Difusos, ele faz um chamamento público no início do ano avisando que tem recursos para financiar projetos. As entidades da sociedade civil, as ONGs, as OCIPs e também os órgãos públicos que têm essa competência no âmbito desses 3 direitos difusos, podem apresentar projetos. A responsável pelo fundo explica que hoje a maior parte dos recursos tem origem nas multas administrativas e nas indenizações judiciais por infrações à ordem econômica. É uma maneira de condenar, punir quem lesa esse patrimônio e fazer com que esses valores de indenização voltem para a sociedade.
é assim que chegamos às crianças da Rocinha. O Instituto Reação é um exemplo de organização não governamental que já foi beneficiada com o financiamento do Fundo de Direitos Difusos. Há 3 anos, a entidade se habilitou junto ao Ministério da Justiça para receber R$ 277 mil. O dinheiro foi aplicado no treinamento de futuros campeões. Um dos principais objetivos do Instituto, criado pelo judoca Flávio Canto há 10 anos, é descobrir e preparar novos atletas como Júlia, de 12 anos, moradora da comunidade. Quero chegar em uma seleção brasileira, ganhar mundiais, ir para campeonatos, Olimpíadas. Meu sonho é esse. Sonhos que também já embalaram o professor Aurimar. Como Júlia, aqui ele aprendeu a lutar, ganhou uma bolsa de estudos do Instituto e está prestes a terminar a faculdade. Isso aí me estimulou a que eu entrasse na faculdade, a que eu pudesse estudar educação física para poder aprimorar essa questão de poder ensinar melhor e ter o conhecimento não só da prática, mas da teoria do que é ensinado aqui. Hoje, as 5 unidades do Reação atendem 1.000 crianças de comunidades carentes do Rio de Janeiro. A coordenadora do Instituto lembra com orgulho dos destaques da casa. A gente teve uma atleta agora nas Olimpíadas de Londres no ano passado, que é a Rafaela Silva, nossa aluna desde os 8 anos de idade, lá na Cidade de Deus, moradora da Cidade de Deus. A irmã dela, a Raquel, também é atleta. A gente hoje está com 5 alunos nossos na Seleção Brasileira Sub-20, além das meninas na seleção principal. Mas, para ela, a medalha mais importante mesmo é a da cidadania. O nosso grande slogan é formando faixas pretas dentro e fora do tatame, né? Então, a gente visa o desenvolvimento de atletas de alto nível, mas para aqueles que não vão se desenvolver como atletas, o importante é que a estada e a passagem pelo Instituto Reação também desenvolva um cidadão atuante, transformador, consciente, né? Então, que a gente consiga aí que, se ele não for um faixa preta e um campeão no tatame, que ele seja um campeão da vida. São esses os valores trabalhados nas oficinas pedagógicas. Quando não estão no tatame, os alunos ficam em salas como esta, dando asas à criatividade. A gente desenha, a gente brinca, faz máscaras, a gente às vezes também faz outras coisas aqui. Para eles o futuro ainda parece uma grande brincadeira. Já para as famílias... Dá muita esperança para todo mundo, muita criança. E tem muita criança por aí, né, que estão aqui, vão estar bem. Com esse exemplo de esperança, eu termino o Via Legal de hoje. Na semana que vem, a gente mostra novas histórias que foram parar nos tribunais de todo o país. Até lá!